O Clube dos Olheiros foi a nossa iniciativa, que ainda está vigente, né, de convidar vocês para acompanhar jovens jogadores com a gente, jogadores que estão surgindo para o mundo do futebol aí. E nessa Copa do Mundo a gente escolheu 3, beleza? A gente vai falar rapidamente dos 3 aqui, porque eles já foram eliminados, né? Então a gente pode começar falando do Moukoko, por exemplo. Ele foi para a Copa do Mundo com 18 anos, então muito jovenzinho, já viveu essa experiência, mas a verdade é que o Moukoko esteve em campo apenas em uma partida. Tá misturada aqui as partidas dele pela Alemanha com o Borussia Dortmund, porque o Borussia Dortmund tava jogando um monte de amistoso bizarro nessa pausa para a Copa do Mundo, né? Por exemplo, contra o Vietnã. Mas ele entrou contra o Japão e o nosso querido Moukoko fez um total de 1 minuto ou 2 minutos em campo, né, contra o Japão. Acho que ele pegou na bola 2 vezes, acertou um passe. Essa foi a Copa dele. Então, não tem absolutamente nada que a gente possa falar do Moukoko, pelo menos na observação na Copa do Mundo, né? Aí também tem um dos escolhidos nossos, que era o Antônio Silva. Foi pra Copa do Mundo com 19 anos. A gente chegou até a fazer um lobby aqui no começo da Copa para ele ser titular, já que Portugal tava com probleminha na zaga. Acabou que o Pepe voltou e foi muito bem na Copa, né? Então acho que foi uma boa escolha do Fernando Santos. O Pepe... Acho que a única coisa que eu consigo lembrar, assim, de falha grotesca do Pepe foi... falha, entre aspas, o gol que ele perde que poderia ter salvado Portugal, né? Mas o Pepe fez uma grande Copa também, então... o Antônio Silva jogou apenas uma partida, que foi o terceiro jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul, quando o Portugal já estava classificado. Aí eles botaram meio que o time misto, reserva, né? E aí o Antônio Silva jogou os 90 minutos e acredito, não sei se tu lembra de cabeça, Yuri, mas acredito que ele fez uma boa partida. Ele foi... Não foi nem o melhor zagueiro da equipe, mas sim, não comprometeu. Foi uma partida segura dele, foi ok, né? Acho que é mais um jogador daqueles que com 19 anos vai, vive uma experiência de Copa do Mundo e depois consegue, de repente, no futuro voltar já com outro patamar, como foi com o Rubem Dias, né? Não, exatamente. Eu acho que esse é o... Eu não sei quem que vai ser o próximo treinador de Portugal, mas, na minha opinião, esse próximo treinador já deveria estabelecer essa dupla de zaga, com o Antônio e com o Rubem Dias. A não ser que, sei lá, o Antônio comece a cair de rendimento, tá ligado? Porque, assim, ele teve um primeiro semestre de carreira fenomenal. Mas vai que no segundo semestre ele começa a não jogar nada, começa a se provar uma fraude, né? Aí, ok. Mas se ele continuar nessa crescente, cara, eu já estabeleceria logo essa dupla de zaga. Porque, cara, não dá pra você começar um ciclo de Copa do Mundo com um cara que você já sabe que não vai estar na próxima Copa do Mundo. Na minha opinião, como titular. Eu acho que, por exemplo, caras como o Pepe e o Cristiano Ronaldo, eles ainda podem ser convocados. Mas eu acho que você começar o ciclo com esses caras como titulares é um erro, porque você já sabe que não vai contar com eles nas próximas competições. Então, já segue em frente, já segue o baile. Aí o terceiro jogador aqui da nossa lista que foi escolhido foi o Cody Gakpo. Não é tão jovenzinho, tá com 23 anos, mas chegou pra primeira vez aí num grande palco mundial, já que ele joga no PSV, né? Pra aparecer e, cara, apareceu muito bem, né? O Gakpo, ele faz uma fase de grupos muito boa, apesar de ter jogo mais apagado, mas ele consegue fazer gols decisivos nos 3 jogos da fase de grupos. E quando vai pras oitavas de final, contra os Estados Unidos, ele não faz gol, mas tem uma boa partida, cria bastante jogada para a seleção holandesa, né? E acho que é um dos jogadores que sai mais valorizado dessa Copa do Mundo. No jogo contra a Argentina, que foi o último dele, ele não conseguiu jogar muito bem, sinceramente, né? A Holanda fez 2 gols ali no abafa no final e tal, mas não foi um grande jogo da Holanda também, e o Gakpo se refletiu nisso aí. Mas eu diria que ele teve pelo menos 4 atuações interessantes aqui nessa Copa do Mundo, as 3 da fase de grupos e essa contra os Estados Unidos nas oitavas. Acho que é um jogador que já estava sendo observado por muitos clubes, parece que o Manchester United queria e quer ele, e que ele chegou na Copa e fez se valer no grande palco aí, né? Acredito que sai valorizado. Tava puxando as notas dele no SofaScore aqui, nota não significa muita coisa, mas ela sempre dá um norte, né, de como é que foi a atuação do cara na Copa. Ele teve aqui 7.8, 7.2, 7.7 e 7.8 nas primeiras 4 partidas, depois deu uma caída ali contra a Argentina. Me pareceu um bom jogador, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. É um jogador que se mostrou muito polivalente. Ele jogou nessa Copa do Mundo principalmente como atacante ou como meio atacante, né? O Van Gaal oscilou muito ele, já chegou a fazer dupla de ataque com ele e depois tirava... botava mais um atacante em campo, tirando o meio campista. E o Cody Gakpo Gakpo, na verdade, né? Caía pra fazer como se fosse uma de camisa 10 ali, um meio atacante, jogador que cai pros lados, chuta bem com as 2 pernas, sabe criar jogadas, também chega pra finalizar. Então pareceu um cara muito completo, assim, muito interessante, muito polivalente, bom tecnicamente e que, sinceramente, me pareceu, pela observação que eu tinha feito já de algumas partidas dele no PSV, melhores momentos, gols e coisas do tipo, e também com as partidas dessa Copa do Mundo, né? Assisti todos os jogos dele, que ele tem cancha assim pra jogar no time maior e acho que vai acabar parando em um grande aí em breve. Não sei o que tu acha, Yuri. Acho que ele
foi até melhor do que a gente imaginava, Aham. né? A gente esperava que ele fosse conseguir É, ele foi jogar titular mais. absoluto. A gente não cravava isso antes. Sim, especialmente porque na última competição, como a gente já falou aqui, ele só jogou 11 minutos, né? Que foi a última Euro. Mas eu acho que o desempenho dele credenciou ele a isso e também o fato do Memphis Depay ter começado a Copa lesionado. Então, Isso. às vezes ele foi usado mais numa posição mais avançada do que o normal. E jogou bem a maioria das partidas. Eu acho que contra a Argentina ele acabou fazendo um jogo pouco abaixo, mas a Holanda inteira fez, essa que é a verdade. Enquanto a Holanda não estava naquele modo porra louca, com os caras altões lá mandando cruzamento para área, eles não estavam conseguindo produzir nada contra a Argentina. E agora, cara, a questão é, o próximo treinador da Holanda tem que meio que definir uma posição pro Gakpo, né, cara? Porque assim, não dá pra você um jogo usar ele de meio atacante, outro jogo você coloca ele de mais atacante, outro jogo você coloca ele de centroavante, outro jogo você coloca ele de segundo volante e fica nessa mexida pra lá e pra cá. Acho que o próximo cara tem que entender que esse cara é jovem, esse cara é bom de bola e ele pode ser uma das peças centrais Uhum. desse próximo ciclo da Holanda. Então não pode ficar escalando ele em função do outro. Ah, não, se o Depay tiver bem, eu vou colocar o Gakpo aqui. Se o Depay não tiver bem, eu vou colocar ele aqui. Se o Klaassen tiver bem, eu vou colocar ele ali. Não dá. Então acho que eles têm que tirar o melhor dele e entender que ele é um dos pilares para esse próximo ciclo. E só encerrando sobre a questão do futuro dele, ele é desejo do Manchester United há bastante tempo. O United quase contratou ele nessa última janela, acabou não contratando porque eles tiveram que subir muito o valor para conseguir comprar o Antony, e aí acabaram deixando para investir no Gakpo depois. Só que eu não ficaria surpreso se já na próxima janela, no caso essa de janeiro agora, o United tentasse contratar ele de novo. Então esse é um cara que muito provavelmente em breve a gente já vai ver jogando uma das top 5 ligas da Europa. Lembrando que nessa Copa ele jogou principalmente meio atacante e atacante, mas ele joga mais aberto no PSV também, né? Então um cara que na frente ele domina todas as posições e aí depende muito de como é que ele vai ser utilizado pelo próximo treinador, que vai ser o nosso querido Koeman, né? Vai ser o Koeman. Então tá aí, Cody Gakpo, acho que dos três que a gente escolheu, certamente foi o melhor e sai valorizado em breve em uma grande liga aí.